dela com Deus. O líder, o chamado por Deus, ele precisa ter contato, precisa ter comunhão com Deus. O contato com liderança, qualquer departamento, ele precisa de ter um contato com o ser superior. Por quê? Porque é ele que ordena a bênção. E quando às vezes nós ficamos contentes, porque o pai ou a mãe tem contato com uma pessoa do alto escalão da nossa sociedade, e fica todo se sentindo porque, olha, ele conhece o deputado, ele conhece o prefeito, ele conhece isso, ele aquilo. Porque, irmão, muitas das horas, olha sobre o contato, porque se sabe que se precisar de algo, vai contar com o apoio daquele que acha que vai ser o apoio. E é bem verdade que a igreja, ela precisa de ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a chave da bênção. E eu posso dizer, irmão, que a nossa congregação, ela é uma igreja unida. Embora ser poucas pessoas, mas ela é uma igreja unida. É bem verdade que temos irmãos e irmãs comprometidos com os joelhos dobrados, sempre um em prol do outro, não é todos, mas sempre está lá em comunhão com Deus. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque há uma unidade, há um propósito santo nisso. E quantas das vezes, irmão, irmão Anderson, aquilo que o Senhor disse, o irmão, às vezes está lá no dia da festa, marca shopping. Por quê, irmão? Porque ele prefere a comunhão com o homem, prefere a comunhão com a família, prefere a comunhão com as coisas aqui dessa terra, do que com a comunhão que vem lá do alto. Aí eu te pergunto, logicamente, vai orar, vai acontecer milagre? Por quê? Porque a comunhão, o valor que ele dá, o primordial é para as coisas da terra. E o que eu quero chamar a nossa atenção diante desta noite, diante desta palavra, é que possa brotar em nós a sede de Deus, que possa brotar em nossa alma, no nosso coração, no nosso agir, de nós ser mais cheio, aleluia, desta autoridade, aleluia, soberana, aleluia. Quantos querem essa autoridade? Mas para ter a autoridade precisa de renúncia. Deus não vai, aleluia, liberar a autoridade se não houver renúncia. E o que nós precisamos entender, irmão, quando nós adentramos nessa casa, quando nós adentramos no templo, quando nós adentramos no nosso quarto, é porque nós queremos, aleluia, intimidade com o nosso Deus, aleluia. Então a intimidade gera o milagre, aleluia. Irmão, quantos homens na Bíblia teve intimidade? Mas pastor, como é difícil. Tem muitos que vai colocar a culpa no esposo, outro vai colocar a culpa na esposa, outro vai colocar a culpa no filho. E cada um coloca a culpa onde acha melhor, mas na verdade é uma falta de responsabilidade. E Deus nos chama para nós ter sede dele nesta noite. Porque somente pessoas que desejam Deus, desejam estar com Deus, quer passar, aleluia, essa bênção para frente, aleluia. Porque sabe que o amor de Deus, ele, aleluia, é que nós pregamos uns domingos retrasados por aí. O amor de Deus nos constrange, aleluia. Quando nós, aleluia, temos sede de Deus, fazemos a vontade de Deus, nós entendemos que nós precisamos melhorar. A igreja precisa melhorar. E a igreja precisa de um posicionamento. Quando eu falo a igreja, estou falando do pastor. Fala comigo, o pastor. A pastora. Os obreiros. Os membros. Precisa, aleluia, de posicionamento. Bom, Anderson trouxe aqui, se 2 ou 3
terra será concordado lá no céu. Irmão, essa é a autoridade que Deus dá para a vida, aleluia, do seu povo, aleluia, daqueles que creem em Jesus. Essa autoridade, ela não é do pastor. Essa autoridade é de quem crê. Eu creio, irmão, na bênção. Eu creio na palavra profética. Eu creio, aleluia, que a palavra liberada aqui nesta noite, que parecia estar longe do parecer, vai dizer assim, vai assim, não, irmão, Deus tem o seu direcionamento. Esta tarde eu falei para minha esposa, filha, nós vamos mudar muita coisa na vida da igreja. E o que mais eu falei? Quantos anos estão? 9 anos essa congregação. 9 anos a congregação. Ah, pastor, mas zela pela palavra. Irmão, zelar pela palavra é cumprir o mandamento de Deus. E se cumpre, entenda, aleluia, se cumpre as ordenanças de Deus, a bênção que Deus ordena precisa estar nessa casa. Sim ou não? E precisa então do pastor, aleluia, tomar o posicionamento. É claro, é a função do pastor. Deus chama o pastor para estar na frente, não importa se com 10, é claro que nós entendemos que Deus chama uns para 10, outros para 50, outros para 100, outros para 1000. Mas eu creio, irmão, que Deus chamou esta obra para ser uma obra abençoada, ou uma obra abençoadora e abençoadora de vida, porque tem muita gente que tem sede de Deus, aleluia, mas não tem coragem de se posicionar. Porém, irmão, Deus te chamou. Quantos entendem que Deus te chamou? Ô irmão, mas Deus vai fazer, irmão, Deus vai fazer. Hoje eu falava para o pastor. Hoje eu falava para o pastor, eu pastoreava, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu falei, o que o senhor está fazendo hoje? Ele falou, nada. Eu falei, irmão, entenda que o Senhor não vai te cobrar pelo que o senhor fez. Deus vai te cobrar pelo que você não fez. A pior cobrança é do que eu podia fazer e eu não fiz. Isso quer dizer responsabilidade, irmão. A palavra de Deus diz que, no texto que nós lemos, o pastor José escolheu aqui, sabemos que todo aquele, cadê o versículo? Está falando assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos na mesma fé, irmão, sim ou não? Quantos está na mesma fé que o pastor? Ô irmão, e nós então precisamos de ter posicionamento. Esses dias eu estava observando que se o pastor deixar, irmão, a igreja ela vira uma igreja cheia de visão diferente. E a igreja não pode andar de visão diferente, porque se anda com duas visões, já traz de divisão. Opa, precisamos de visão e não dividir a visão. Nós precisamos estar no mesmo propósito. E o propósito, irmão, precisa ser, a carga não pode estar somente na costa do pastor. A carga precisa estar dividida. Quantos entendem aquele versículo que a Bíblia diz o quê? Jesus diz isso. Meu jugo é? Quem sabe o que é jugo aí? Jugo? Quem é da roça? Eu sou meio caipira. Eu sou meio da roça. Eu cheguei a conhecer ainda o carro de boi. Quantos já viram o carro de boi aí? Carro de boi. O carro de boi, ele sempre tem os bois que vai na frente do carro. E aqueles bois que vai na frente sempre vai em par. E sempre tem uma madeira que passa de um boi para o outro. Vem aqui, pastor José. Vem aqui. Põe o seu ombro aí. Não bate a cabeça não. Ó. Qual é o sentido aqui desse tipo? Esta peça aqui,
era se chamado jugo. Essa peça se chamava jugo. E qual era o sentido do jugo? Para se dividir o peso. Não carregar sozinho o fardo, não carregar o peso. Então, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê, irmão? Fala comigo, porque não é um só que está carregando. Sabe, é a igreja toda. Aí um divide o peso. Aí imagina aí, olha aqui, ó, preste atenção que tem 10 soldados aqui carregando o jugo. Interessante que no meio da jornada pode acontecer que um dos servos, que significa bois, fraqueja. O outro boi que está na frente, a força do outro que está na frente, carrega o peso, divide o peso, e ele não vai ficar prostrado, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Agora, quando a igreja não entende isso, faz força para lá, pastor, puxa para lá, ó, olha aqui, ó, divide a força e nós não vamos para lugar nenhum. E Deus chamou para você ser abençoado. Você quer a bênção do céu sobre a sua vida? Você quer a bênção de Deus sobre o seu ministério? Você quer a bênção de Deus, seja ela material, espiritual e saúde sobre a sua casa? Aleluia, entenda a vontade de Deus, aleluia, porque a vontade de Deus ela é perfeita, agradável, aleluia. Deus não tem intenção que você anda manquejando e sofrendo peso somente sobre a vossa cabeça. Aleluia, os planos de Deus que a bênção do céu, aleluia, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, aleluia, e sobre a sua família, não só nessa geração, mas olha de geração a geração. A bênção vai alcançar, e cada dia mais que nós passamos, entendendo a visão do céu, aleluia, os planos de Deus, aleluia, aleluia, abre os seus braços bem grandes assim, abre ele, para assim, os planos de Deus são de grandeza, aleluia, e Deus te levantou para você ser grande. Deus te levantou, aleluia, para você entender a vontade dele, aleluia. Ô irmão, eu poderia ministrar outra palavra sobre a sua vida nesta hora, mas não vou ministrar, eu vou ministrar o que o Espírito Santo está ordenando sobre a vida, aleluia, da sua igreja nesta noite, aleluia, porque vai haver prosperidade, aleluia. Ô irmão, quantas das horas a igreja ela acha que tem que ser, porque já aprendeu meia dúzia de versículo, eu não preciso andar segundo a visão da liderança. Ô irmão, se você andar fora da visão da liderança ou da palavra de Deus, pode ter certeza, irmão, que as bênçãos de Deus não vão repousar sobre você, porque a palavra de Deus, ela não, o Espírito Santo, ele não traz discórdia. Então, irmão, primeiro foco para a bênção na vida da igreja. Ô irmão, nós estamos na visão que seja do pastor Daniel, de outro pastor, outro líder que vai estar na frente do rebanho. Ah, pastor, mas não, vai saber fulano? Não, irmão, nós você quer alguém testificando contra a ovelha, sobre o rebanho, irmão, você começa a ver que ele está puxando ao contrário. Não estou gostando disso não, irmão, cuidado, que é nas pequenas coisas que o adversário trabalha. O adversário não vai mostrar cara feia, ele não vai vir, irmão, com cara feia para a vida da igreja, nem na sua casa, nem na sua família. Ele vai vir gentilmente. Posso entrar? Pode. E você mesmo que vai falar, não, pode entrar, senta aí, fica à vontade. Ele vai aproveitar a brecha, viu? E daqui a pouco você perde a bênção, porque desviou você da visão.
E o papel do adversário é tirar você do foco do céu. E agora, o que entenda? O que nós precisamos entender? Que Deus tem plano de salvação para com você, mas Deus tem plano de abençoar a sua vida também. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 28. Quem pode ler para mim aí o primeiro versículo? Quem pode ler? Deuteronômio 28. O primeiro versículo. E será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mais um versículo. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, o que está errado? A bênção de Deus está vindo sobre a sua casa? Ah, pastor, mas tem muita coisa amarrada. É? A bênção de Deus precisa estar sobre a sua casa. Ah, pastor, mas não sei por qual motivo, pastor, que irmão, dá uma olhada nos alicerces. Dá uma olhada, pega um cotonete espiritual, não sei se eu posso falar assim. Pega um cotonete espiritual, irmão. Opa! Começa a fazer uma limpeza para quê, irmão? Para dar a voz ao nosso Deus. E muitas das vezes falam, oh, pastor, mas eu vou ouvir a voz de Deus. Irmão, a voz de Deus vai voltar. Tem hora que nós, por causa da nossa fé, a nossa fé fraca, e nós não alcançamos algo por causa da nossa fé. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se nesta noite, aleluia, você somar comigo, com o irmão Anderson, pastor José, pastor Odileia, diaconisa Lia, diaconisa Eliane, cooperador Ronaldo, todo mundo na mesma visão, aleluia, a bênção de Deus será ordenada sobre a sua casa, aleluia. Ô irmão, e aí verdadeiramente você vai começar a usufruir das grandezas de Deus. Porque muitas das vezes o mal já dominou sobre nós para nós ficarmos naquela servir. E lembrando que o jugo de Jesus é suave sobre nós. Aleluia! Ele nos ajuda nesta jornada. Aleluia! E nós estamos com tanto sofrimento, tanta luta, que nós não conseguimos olhar e enxergar, aleluia, a vitória pela fé, aleluia. E nesta noite eu vou continuar no ritmo do irmão Anderson aqui, aleluia, vou ser profeta sobre a sua vida, aleluia. O Senhor não te chamou para viver uma vida ficando olhando formiga. O que vai ser de mim? Olha aqui, o que vai ser da minha vida? O que vai ser dos meus? O que vai ser da minha causa? Se é Deus, aleluia, que peleja por nós, aleluia. Pare de olhar para baixo, pare de murmurar, aleluia. Entra na visão, no foco, é ser cheio de Deus, aleluia. A face para sua bênção está na casa do Pai, está com o joelho no chão, está no crescimento da palavra de Deus, aleluia. Não desanime, aleluia. Busque a presença, aleluia. Então a jornada é grande. E quantas vezes nós culturalmente, irmã Alessandra, a cultura nossa o diabo parece que já fez ninho sobre nossa mente. Não que você está endemoniado, entenda isso, irmão, porque endemoniado significa ninhado, tá? Não é ninho, tá? Não que você está endemoniado, mas tem hora que o diabo coloca lá um pensamento. Não, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu era desse jeito, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre.
Eu não nasci para ser ninguém na vida não, porque o pensamento do diabo já conseguiu te aprisionar. Aleluia. Irmão, eu quero te chamar você para uma cultura. O diabo consegue aprisionar o quê? Fala comigo, a nossa mente. E a nossa mente precisa ser tratada. O povo judeu. Você já viu um judeu pobre? Por que não? Porque o judeu, irmão, ele não aceita ser empregado. Ele não aceita ser empregado. Se ele tiver um copo, ele consegue fazer desse copo a bênção sobre a vida dele. Porque ele entende que a bênção não está no copo, a bênção está nele. Vocês entendem? E aonde é que está a bênção da sua vida? Está onde? Está no seu emprego? A bênção está na sua casa? Está no seu carro? A bênção está onde? Para comigo. Em mim. Se eu der ouvido a voz do Senhor, a bênção virá sobre a minha casa. Aleluia. E a palavra de Deus diz que bendito serás na cidade, bendito você será no campo, bendito será, aleluia, o fruto do seu ventre, bendito será até os seus animais, aleluia. Oh, irmão, há prosperidade nas coisas de Deus, aleluia. Então, irmão, você só não vai sair daqui cheio das bênçãos se você não quiser. Primeiro acreditar na bênção, tem que ser eu. Primeiro acreditar na profecia, precisa ser o profeta. É? Irmão, saia daqui transformado em nome de Jesus. Vai haver prosperidade nesta igreja, vai haver crescimento de número de pessoas, vai haver. Aleluia, mas o profeta que Deus está usando nesta noite, o braço forte que Deus vai usar é você, aleluia. O braço forte sou eu, aleluia. E nós trabalhando em comum acordo, aleluia, o jogo fica suave. O irmão, o fardo fica leve. Ah, irmão, quantas das horas no meio do carro de boi, chega lá o boi, machuca, está carregando peso porque está ferido. Mas eles não param a jornada, porque um carrega o fardo do outro. Paulo diz isso. Paulo ensina a Timóteo a suportar os pesos dos mais fracos. Suportar os mais fracos não é carregar o peso do outro. Imagine, vem aqui, pastor José. Imagine que o pastor José faz força em cima de mim, pastor José. Ó, eu tenho que sustentar ele. A Bíblia diz isso. E é verdade que isso acontece na vida da igreja? Vamos ser sinceros. Nós queremos fazer isso. Mas na hora que o irmão começa a entrar numa fase, muitas das vezes ele está numa fase espiritual prática. Irmão? O irmão não está nem dando glória a Deus. Você deve estar longe dele. Irmão, e aí é a hora de você sentar perto dele. Porque um tição, uma brasa acende a outra brasa. O crente está vazio, em vez de nós criticarmos aquele que está vazio, nós vamos orar. Aleluia, nós estamos no mesmo propósito. Ele não pode cair, porque o irmão antes falou aqui, porque a vitória é sua, é a minha vitória. A vitória do seu irmão é a vitória da igreja. Aleluia. Quando nós vemos algum irmão passando por necessidade, aleluia, o irmão, e nós esquecemos o nosso irmão, pode ter certeza que você também está sendo ferido. Você está sendo ferido, é você que não está percebendo. Você está perdendo a força e não está percebendo. Porque, irmão, o Senhor se agrada daqueles que vivem em união. E a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção em quem? Nos montes, na barba de Arão? Não, irmão, naqueles que andam em união. Aleluia. E eu tenho certeza, aleluia, se eu e você, aleluia, andar no mesmo propósito, andar na mesma visão, Deus será contigo.
Deus vai mudar a sua sorte. Voltando um pouco para o lado da igreja, irmão. Eu tenho percebido que muitos têm renunciado à vontade por causa do eu. Irmão, perde tempo com coisas minúsculas. Perde tempo com coisas pequenas, em vez de estar na casa de Deus. E eu quero, irmão, eu tenho um sonho. Esse sonho foi profetizado aqui hoje que vai chegar. E eu quero, o sonho meu, irmão, que essa casa não seja cheia de gente. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero que essa casa seja cheia de religioso. Porque o religioso ele vem para cumprir só a parte religiosa e vai embora. Ele vem para a igreja e todo mundo fala, não, ele é fulano, ele é crente, aquele ali é o irmão, aquele ali é o obreiro. Mas fora daqui ele continua fazendo a mesma coisa. Ô irmão, que eu tenho sede. O meu maior sonho é viver nessa casa cheio de pessoas que têm sede de Deus. Falar mais sobre canto. Almeja, irmão, tenha sede de Deus, aleluia. Não abre mão da presença de Deus. Não abre mão em fazer, aleluia, o querer de Deus, aleluia, porque se eu fizer o querer de Deus, o Senhor ordena a bênção sobre a minha vida. O Senhor ordena a bênção sobre a minha casa. O Senhor ordena a bênção sobre a minha família. O Senhor ordena a bênção sobre esta casa. E Deus, irmão, quando nós temos sede de Deus, não só nossa vida é transformada. Entenda, muitas vezes nós queremos que as vidas sejamos. Quantas vezes nós queremos que as vidas sejamos transformadas? Sim ou não? Nós queremos a transformação dos outros, sim ou não? Sim ou não? E tem que começar onde a transformação? Quantas das vezes pessoas entram aqui e falam, ah, mas meu esposo não é crente? Eu falo, a posição é sua. Quando chega aqui e fala, mas minha família não é crente, a posição é sua. Alguém tem que se posicionar. E quem tem que se posicionar, irmão? Esse sou eu. Quem tem que se posicionar, muitas das vezes é você. Deus vai ordenar a bênção sobre a sua casa. Deus vai ordenar bênção material, bênção espiritual, bênção da saúde sobre a sua casa. E o Senhor espera que você se posicione como pessoa sedenta dele. Aleluia. E pode ter certeza, irmão, que esta pessoa sedenta, ela vai querer ir para a casa do Pai, buscar rigorosamente, porque, irmão, a alma tem sede de Deus. Agora, quando a pessoa não tem sede de Deus, sabe o que acontece, irmão? Fica aquele negócio automático. Eu vou na igreja, certo lá, ó, você mandei pedido, aqui no culto. O que aconteceu no culto? Aí, irmão, o culto estava benção, estava uma benção. Por que estava benção? Olha, irmão, estava lotado. Só que o culto, irmão, pode ser um culto que está vazio de pessoas, mas precisa ser cheio de Deus, aleluia. E quando nós somos sedentos de Deus, aleluia, o milagre começa a acontecer. Aí a pessoa não vem aqui para a igreja para ver quem está no santuário. Não vai ver se vai vir um pastor ou se é o diácono. A pessoa que tem sede de Deus, ela sabe que se tiver o pastor, o milagre acontece. Se tiver a pastor, o milagre acontece. Se tiver o membro, o milagre acontece. Se tiver os obreiros, o milagre acontece. O que precisa não é do status que ele está diante do corpo, aleluia, mas o que precisa de mais um na mesma visão, aleluia.
Ô irmão, então quando alguém te chamar você para entrar no propósito de Deus, aleluia, entre correndo, aleluia, diante desta visão. Por quê, irmão? Por quê? Porque a graça, fala comigo a graça. Que graça, irmão? Que graça é essa? Que graça é essa? Fala a graça de Deus. Certa feita Paulo estava passando por um momento difícil, estava com espinho na carne, e ele ora 1, 2, 3 vezes para que ele fosse curado. E o Senhor olha para ele: Paulo, a minha graça te basta. Ô irmão, se você entender isso, irmão, que a graça é melhor do que a vida, aleluia. A graça de Deus é melhor do que você viver. É melhor estar com Deus, aleluia, do que estar em qualquer outro lugar, aleluia. Talvez alguém está dizendo para você: você vai perder a sua vida, vai perder, aleluia, a sua juventude, você vai perder para estar dentro da casa de Deus. Ô irmão, a graça é melhor do que tudo, aleluia. E Deus nesta noite, aleluia, Ele quer te dar comunhão com Ele, porque a graça dele te basta sobre a sua vida, aleluia. Aí verdadeiramente você vai poder dizer: bendirei eu enquanto eu viver. Eu vou, aleluia, eu nasci, irmão, para agradecer o nome do Senhor. Então, quando eu venho aqui, eu tenho um propósito. Eu venho buscar a presença de Deus. Então eu vou olhar para o irmão do lado e falar: irmão, com licença, eu não posso conversar com você, porque eu vim aqui por causa da graça. E por mais simples seja a palavra ministrada sobre este altar, entenda que Deus ordena a bênção sobre a sua casa, aleluia. Deus ordena a bênção sobre a sua família. Oh irmão, como é saborosa, aleluia, a comida farta para a alma. Como é, irmão, coisa gratificante a gente alimentar a nossa alma. E ter sede de Deus é saber que você não veio aqui, irmão, para cantar hino. Você veio aqui para oferecer louvor, aleluia. Você veio aqui, aleluia, para alimentar das palavras do altar, alimentar pela palavra do louvor, aleluia. Ô irmão, quantos vêm para a casa de Deus e acham que ele precisa simplesmente oferecer, irmão? Tem hora que, irmão, que nós precisamos buscar. Senhor, a tua graça nos basta. Eu preciso ser cheio. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Essa palavra é a palavra de mudança para a sua história, mudança para a sua vida, aleluia. Você não vem aqui porque o pastor te convocou. Você veio aqui para ser cheio de Deus. E quem veio para ser cheio de Deus não perde um minuto. Ele adora o Senhor em espírito e verdade em todos os minutos. O pastor para, eu profetizo em nome de Jesus, e você, eu creio, eu assino embaixo, Jesus, conforme a tua palavra, amém, assim seja, Jesus. Você confirma a palavra do pastor. Então, em todos os momentos, seja através do louvor, Deus vai te dar vitória, seja santificação, seja eu te rendo, e você vai confirmar, amém, Jesus. Aceita o nosso louvor, aleluia. Nós viemos aqui, irmão, para ser cheio de Deus, porque a nossa alma almeja por Deus, aleluia. A nossa alma tem fome de Deus, aleluia. Nós não viemos aqui para ser cheio do nosso ego, aleluia. Nós viemos aqui para cumprir a vontade de Deus. E se nós cumprirmos a vontade do Senhor, todas essas bênçãos, aleluia, virá sobre a sua casa, virá sobre a sua família, virá sobre esta igreja, virá sobre a membresia desta igreja, aleluia.
Porque, irmã, vai entrar pessoas aqui, se perceber que você veio aqui para ser religioso, ele vai seguir você como religioso. E eu não quero que ele segue você como religioso. Eu quero que ele segue você como alguém que tem sede de Deus. Aleluia. Porque a graça nos basta. Aleluia. O amor de Cristo está em nós. Aleluia. A mais onde canta lá e espere, aleluia. O milagre virá após nós. Aleluia. Porque nós somos a testemunha de Cristo. Você é a expressão viva do corpo de Cristo na terra. Aleluia. Se o corpo de Cristo não almejar por Deus, aleluia. Ai, então eu troco o horário de culto por outras coisas. Então que corpo é esse? Corpo doente, corpo enfermo, não faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo curado, aleluia, liberto, aleluia, por teu sangue, aleluia. Quando você entende essa palavra, aleluia. Eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci, aleluia, para transformar o mundo, os dias aonde eu vivo, aleluia. Porque a bênção de Deus não está no lugar, a bênção de Deus está em mim, aleluia. Quantos aqui? É porque o lugar, irmão, é um lugar maldito. Eu não sei, parece que não tem bênção, não tem sucesso. Irmão, não é o lugar que vai fazer você vitorioso, não. Você pode estar em terra estranha. A bênção de Deus é ordenada se você segue o estatuto dele. Aleluia. Quando você entende, você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer diferente, pastor. O Senhor ordenou aqui. Agora eu quero que você vire para sua casa em nome de Jesus. E levante as suas mãos bem forte para lá da sua casa. E profetiza o milagre lá em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi ministrada sobre a vida dos nossos